Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre o dia da entrevista, né? Eu acabei ficando sem trabalho, aí minha amiga falou assim, olha só, tem um trabalho para poder para fazer comida, né? Porque até então eu era cozinheira, aí ela conhecia uma família que estava precisando de uma cozinheira, e ela falou assim, eu vou te dar o telefone da mulher, você entra em contato com ela e quem sabe você consegue, né, trabalhar para ela. Eu, com filho para criar, falei, nossa, ótimo, tô sem trabalho, preciso acabar de criar meu filho, vamos lá cozinhar para essa senhora, ou para essa moça, não sei, que até então não conhecia. Aí, quando ela passou o telefone da mulher para mim, eu olhei a foto da pessoa no WhatsApp, linda, maravilhosa. Aí eu falei assim, eu vou ligar para ela, né, me identificar, porque a minha amiga já havia falado sobre mim. Aí na hora que eu liguei para a mulher é um doce, maravilhosa, toda educada, uma leite. Pensei, nossa, que mulher bacana, né? Perfeito. Aí eu falei, ela perguntou assim, onde eu morava, eu falei, até então estava morando no interior, né, do meu estado, e aqui na cidade onde que eu tô hoje, parece assim que os patrões, eles preferem sempre as pessoas que vivem no interior, porque na verdade a gente tem uma certa, como foi criado na roça, vamos falar logo assim, a gente tem mais... Não é que o pessoal aqui não tenha tanta vontade de trabalhar, mas a gente já carregou coisa pesada nas costas e tal, e enfim, a gente tem mais força para trabalhar, para ter mais resistência física, talvez, eu não sei bem, mas eles dão preferência. Então, aí quando eu me identifiquei de onde eu era, na hora a mulher já quis marcar a entrevista. Aí ela era num dia de semana, acho que foi numa quarta-feira que eu liguei para ela. Aí ela perguntou se eu tinha disponibilidade de estar indo lá na casa dela no domingo para fazer a entrevista e fazer um teste. Eu, desempregada, fiquei ansiosíssima para chegar no domingo logo para poder ir lá fazer a tal da entrevista com a mulher. Ela marcou para 8 horas da manhã, quando foi 7h40 eu já estava lá. Toquei a campainha e tal, entrei para dentro, fui muito bem recebida. Aí ela me falou que, a princípio, assim, o primeiro minuto da conversa, ela falou assim, então, a gente tá precisando de uma cozinheira, porque eu tenho duas crianças pequenas, eu trabalho fora e tal. Meu esposo também não fica em casa, mas a gente precisa, tem uma outra pessoa que trabalha aqui na casa também. Você vai ficar responsável pela cozinha e pela alimentação nossa e das crianças. Eu falei, ok, perfeito. Aí falou o salário base de cozinheira aqui no meu estado. Ok, eu tava sem trabalho, então qualquer coisa seria muito bem-vindo naquele momento. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, mas hoje eu queria que você fizesse um teste, você passasse o dia aqui com a gente, entendeu? Você trabalha 8 horas, tal, se você gostar, a gente continua, e se você não gostar, depois a gente conversa. Ok, aquele papo de patrão entrevistando a empregada. Mas coisa que eu odeio também, perguntando se eu era casada. Eu não gosto que faça essa pergunta, porque não tem nada a ver você perguntar isso quando você vai para uma entrevista de emprego, mas eu acho assim que ficaria mais interessante se você quisesse saber mais sobre o trabalho, onde você trabalhou, entendeu? O que você sabe fazer, quais são as suas possibilidades, etc e tal. Agora, a vida pessoal é vida pessoal. Se eu sou casada, se eu tenho filho, eu acho assim que não vem muito, não deveria ser um assunto que o patrão tivesse que perguntar numa entrevista para trabalhar em casa de família, por exemplo. Mas ok, quis perguntar, respondi. Naquele momento eu não tinha ninguém e tinha meu filho e tal. Ficou meio assim, mas... Aí ok. Daqui a pouco, aí ela falou, foi lá e me apresentou a casa toda dela, muito educada, muito fofa. Aí chegou no ponto da cozinha, né? Me apresentou a cozinha. Aí quando eu cheguei na cozinha, eu fiquei meio assustada com o que eu vi lá, né? Porque assim, a impressão que eu tive que tinha mais ou menos uma semana que ninguém lavava um copo naquela cozinha, mas ok. Ela já havia me explicado que estava sem ninguém para trabalhar, mas ao mesmo tempo que ela falava que estava sem ninguém para trabalhar ali na cozinha, ela falava que tinha uma pessoa fixa que cuidava da limpeza da casa. Então, na minha concepção, a pessoa vai limpar a casa e vai deixar a cozinha naquele caos, meio controverso. Mas ok. Aí ela falou assim, então você faz um almocinho pra gente, que nós vamos na praia e a gente vai almoçar por volta lá de 2 horas. Aí ela falou, tá bom pra você? Eu falei, ok.
Aí daqui a pouco ela foi pro quarto, me deixou ali na cozinha e eu falei assim, mas você tem alguma coisa aí que você quer que eu faça pro almoço? Ela falou assim, olha na geladeira, o que você achar que deve fazer, você pode fazer. Eu olhei na geladeira, não tinha lá grandes coisas, mas como a gente é dona de casa, tem a própria casa da gente, e nem sempre a gente tem tudo dentro da geladeira, a gente consegue fazer alguma coisa com o que tem, né? Falei, beleza, tranquilo. Aí separei lá uma carnezinha, separei uma verdurinha lá e falei, isso aqui dá pra fazer. Aí eu comecei a lavar a vasilha, porque assim, tinha até bolô dentro dos copos. Tinha até bolô dentro dos copos. É uma coisa assim, não é nem quem tá falando isso. Eu tava sendo paga pra fazer comida, mas era inviável fazer comida naquelas condições ali. Não tinha como. Eu tinha que limpar mesmo. Aí, beleza, dei uma limpada na cozinha. Quando eu acabei de limpar a cozinha pra mim começar a aplicar as coisas e ver o que eu ia fazer, porque na minha cabeça eu ia fazer a comida, ia limpar a cozinha e o meu teste estava feito e ela ia me avaliar e eu ia também avaliar ela. E tchau, até o dia que a gente retorna a voltar ao trabalho, se a gente se der bem. Ai, Senhor, que engano maldito. Aí, daqui a pouco, o marido levantou, ela veio. Ela falou, Silvana, eu e meu esposo, a gente estava conversando, a gente vai almoçar lá para as 3, 4 horas, porque a gente vai para a praia com as crianças. E então eu acho melhor você dar uma ajeitadinha na casa antes de começar a fazer o almoço, porque tem pouquinha coisa para fazer, né? Nisso ela já tinha percebido que a cozinha estava já limpa, né? Vasilha tudo no lugar, tudo certo. Então você vai dar uma ajeitadinha na casa e começa a fazer o almoço lá para 1h, 1h30 e tal, porque a gente só vai almoçar lá para as 3 horas. Pô, aquilo já começou a me dar aquela espetadinha no estômago, porque do almoço de 2 horas, né, já passou para 3, 3h30, sei lá. Aí eu engoli, porque eu tava precisando, falei, ok, querida. Não falei assim, não, tô brincando. Eu falei assim, tudo bem. Aí com a minha cara de Lady, né, Lady Kate, aí falei, beleza, então o que você quer que eu faça na casa? Aí arruma a casa. Aí tá bom. E ela não saía pra ir pra praia. Eu comecei, arruma quarto de uma criança, arruma quarto da segunda criança. Aí veio a menininha, aí eu quero leite com Toddy. Eu falei, só um momentinho que eu já vou fazer pra você. Aí me dirigi até a cozinha. Quando cheguei na cozinha, menina desse tamanho, já começou. Eu fui pegar o copo, eu muito educada, eu falei, qual é o seu copinho aqui, por favor, e tal. A menina já pegou o copo dela, aí eu coloquei o leite, eu falei, você gosta de leite quente ou leite frio? Aí a menina já gritou, você não sabe fazer um leite para uma criança? A menina deveria ter uns 5 anos, gente, desse jeito. Aí eu fiquei meio assustada com aquilo, mas eu relevei, porque criança, né, sabe como que é. Ai, meus filhos não falariam assim com ninguém, mas casos e acasos, né? Aí, beleza. Fiz o leite da menina, voltei lá pra faxina do quarto. Olha, tinha fralda jogada debaixo da cama. Enfim, um caos. Aí eu organizei a casa toda. Limpei sala, coloquei brinquedo em ordem, varri, passei pano, tirei poeira, limpei os banheiros, coloquei as coisas em ordem, roupinha nas gavetas e tal. E isso já estava dando 11h40 mais ou menos e a mulher não saía de dentro de casa, mas o esposo falando que ia pra praia. E eu falando, meu Deus, que hora que esse povo vai pra praia, porque se eles vão almoçar 3 horas e vão pra praia, isso não vai dar certo. E não era tão perto da minha cidade o lugar, então eu tive que pegar ônibus, era longe, como eu não conheço muito cidade, então eu tinha um pouco de dificuldade, eu estava um pouco preocupada com a locomoção, mas não era um empecilho, daria para mim fazer isso. Mas preocupada sim, porque para começo de conversa era para mim cozinhar, não era para mim faxinar a casa. Terminei a faxina, ficou a área externa, onde que tem piscina e tal. Isso já era meio-dia, a mulher não tinha saído ainda para ir para a praia. Nem a mulher, nem os filhos, nem a criança. Nem as crianças, eram 2. Quando eu terminei, eu falei assim, senhora, agora eu vou para a cozinha porque eu tenho que... eu preciso de começar a fazer a comida, né? Que a senhora vai querer comer 2 horas e tal, vou começar a temperar a carne, essas coisas. Ela, não, querida, eu queria que você desse uma organizadinha ali fora na área de serviço, ajeitasse, desse uma limpadinha na piscina. Gente, que país é esse? Que mundo é esse? Aonde esse povo vive, meu pai amado? Não tô falando que eu tenho preguiça de trabalhar, não. A gente tá aqui é pra trabalhar mesmo. Mas, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Olha a escravidão aí. É isso que eu quero dizer. Olha a escravidão aí.
você é enganado o tempo todo, só tem artista, né? Você é enganado o tempo todo. Só tem gente querendo te usurpar. Eu engoli, né? Engoli tudo que eu queria dizer, porque na verdade eu tava precisando realmente de um trabalho. Falei, eu vou aguentar. Aí fui lá, limpei a piscina, limpei a área de piscina, lavei aquele negócio todo lá, uma bagunça, uma desordem, porque aquilo ali não tinha uma semana que ela tava sem alguém para limpar, não. Aquilo parece que tinha 15 a 20 dias, que tava muito sujo. Fui lá, limpei. Aí quando eu terminei, tava terminando de limpar, eles saíram pra praia. Beleza. Aí terminei de fazer toda a faxina da casa, limpei tudo. Aí nisso a criança que ia junto pra praia, que era um menino, não foi, ficou. Ela falou assim, você olha ele pra mim porque ele não quer ir. Falei, ok. Aí eu comecei a falar, meu Deus, eu não sei como que é essa criança, não tenho entendimento como que ela, né, quais são os hábitos dela, eu vou ter que ficar muito atenta, porque apartamento, né, e, enfim, não tinha aquelas grades de proteções, e eu fechava a porta, o menino ia pra fora, e eu fiquei naquela luta, fazendo comida e cuidando daquela criança, uma criança muito boazinha, inclusive. Cuidando dela, deu tudo certo. Deu 4 horas, 4h30, e eles não retornaram para casa para almoçar. E isso, o almoço estava pronto. Aí eu alimentei a criança, dei a comidinha pro menininho, que era muito educadinho. Ele teve um pouquinho de dificuldade para comer, porque eu não sabia, não conhecia os hábitos alimentares dele, mas eu liguei para ela, inclusive, perguntando se a criança não tinha algum tipo de alergia devido à comida que eu fiz. Ela disse que não. Alimentei ele, fiquei ali cuidando daquela criança, brincando com ele. Eles chegaram, era por volta de 5h30 da tarde. Almoçaram. Aí pediram um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Para fritar salgadinho antes do almoço e etc, etc, enfim. Aquele almoço foi até 6h30 da tarde, né? Aí quando foi 7, aí terminaram, quando foi 7h40 mais ou menos, eu terminei de arrumar a cozinha. E isso eu entrei 8 horas da manhã para fazer uma entrevista e uma experiência. Quando foi 7h40 da noite, que eu terminei de limpar a casa, eu fui lá, a cozinha, fui lá falar com ela assim, eu falei, senhora, agora eu vou pra casa, porque já, entendeu, acho que já deu pra entender o que uma quer da outra e tal, mas aquilo eu já tava puta por dentro, porque não era nada daquilo que ela me falou, não tinha nada de cozinhar ali era fazer tudo e mais um pouco. Quando eu cheguei pra ela e falei com ela falou assim, meu esposo pediu pra você... Se você pode ficar aqui até as 9h30, 9h40, porque a gente quer ir para a igreja, que a gente ajuda uma instituição de caridade, então a gente precisa ir na igreja para resolver essas coisas. Ok. Falei assim, como assim? Eu pensei na hora, falei, meu Deus, como que uma pessoa dessa vem me falar que ajuda uma instituição de caridade, me explorando pelo primeiro dia que me viu, me fazendo de, sei lá o quê, né, de otária. Porque, pera lá, você vai fazer uma entrevista, aí a pessoa te pede para fazer uma experiência. Você se dispõe a fazer porque você está precisando. E a pessoa vem falar para você ficar até 8h40, 9h40 da noite, depois de você ter trabalhado de 8 até 7h40 sem parar. Aí eu pensei uma, pensei duas, eu pensei, poxa, eu tenho um filho para criar, eu preciso desse emprego. Mas aí eu pensei, poxa, eu tenho que começar a me impor nessas situações. Eu falei assim... Olha só, eu não posso ficar não, porque o meu filho também tá em casa e ele tá precisando de mim. Eu deixei ele com uma pessoa, mas essa pessoa tem hora para sair da minha casa. Então, eu imaginei que eu ia sair daqui lá para 5, 6 horas da tarde. Agora já são 8h40 da noite, eu não tenho condições de ficar aqui até 9h40, porque é muito distante a minha casa e tal, então eu vou ter que pegar ônibus e tal. Ai, foi desse jeito, gente. Isso é o Brasil, tá? É sobre isso que eu tô tentando falar para vocês. Isso é o que as mulheres brasileiras vivem dentro do Brasil. Tô falando de empregada doméstica, mas isso abrange uma área, outras áreas da vida da mulher, entendeu? Quando se trata de questão de trabalho. Quando não é uma coisa, é outra. Mas é mais ou menos por aí. A mulher não tem valor, a mulher é desse jeito, ela é tratada dessa maneira. Aí, ela não gostou. Nitidamente deu pra ver, olhar a expressão dela, que ela mudou de expressão, porque ela achou que eu ia aceitar, né? Que eu ia falar, sim, ok, vou ficar até amanhã cedo aqui cuidando do seu filho, vai pra igreja. Falei, mas eu não podia fazer isso, que realmente eu tinha meu filho em casa, entendeu? E me esperando, como é que eu ia fazer isso? Não tinha como. Aí eu, né, falei, não posso, infelizmente, porque já tá tarde, eu preciso ir pra casa e tal. Aí ela falou assim, e aí, você gostou? Eu falei assim,
é legal, mas já com a convicção que ali eu não pisaria mais. Moral da história. É isso que acontece todo dia no Brasil, gente. Isso que acontece todo dia no Brasil. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque não é porque você trabalha na casa de família que você tem que se sujeitar a tudo, que você tem que anular a sua vida, que você não tem filho, que você não tem casa. Porque a impressão que eu tenho e que eu vejo as minhas amigas contar é que quando você se dispõe a trabalhar numa casa de família, às vezes você não teve recurso de estudar para poder ter uma profissão, uma outra profissão. Ou às vezes você realmente gosta de estar zelando de uma casa, cuidando de uma casa. E isso não quer dizer que você é menos do que ninguém. Isso não dá o direito às outras pessoas a achar que você tem que se sujeitar a cargas horárias absurdas, entendeu? A te manipular dessa maneira, porque você está precisando e porque geralmente quando uma mulher, quando a gente trabalha em casa de família, na cabeça deles a gente não tem estudo, a gente é crua em tudo, a gente é ignorante. E não é assim. Não é assim. Então tá na hora da gente começar a colocar a boca no trombone e colocar essas mulheres também no lugar delas, as patroas e a gente. A gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente tem que fazer o nosso trabalho perfeito. A gente tem que dar a possibilidade delas ter dignidade de estar habitando dentro da casa delas com tudo perfeito. Porque elas estão nos pagando. Mas a gente tem que exigir os nossos direitos. Porque nós também somos seres humanos. A gente também tem casa, a gente tem família, a gente tem sentimento, a gente tem cansaço, a gente tem o mesmo corpo que elas, entendeu? Nós somos mulheres, nós somos seres humanos, só isso. Gente, isso é mais uma história que aconteceu de verdade, entendeu? Isso aconteceu comigo. É triste ter que vir aqui falar sobre isso, mas é uma realidade que a gente enfrenta e que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que começar a falar, gente. Beijinho para vocês, obrigada por estarem aqui comigo, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostarem, deixem um comentário aí para mim, se alguém se identifica com essas histórias que eu venho contando aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem um like e vamos comentar mais, vamos falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que tem muita coisa para ser dita. Beijinho, gente, até mais, até o próximo vídeo. Bye!